Glória a Deus, queridos. Vamos então pegar os nossos livros, né? O livro Nascidamente, também a nossa Bíblia, e vamos continuar a nossa leitura e a explanação ainda no capítulo de número 5, na página de número 71. Aí bem no meio da página tem 3 estrelinhas. Nós vamos seguir das estrelinhas para baixo. Amém, queridos? Então vamos ler, e na medida que nós vamos lendo, nós vamos trazendo a explanação necessária, tá bom? Diz assim o texto do livro: no auge de sua adolescência, entendendo-se o homem superior a todas as demais criaturas infra-humanas, encheu o seu coração de vaidade e, desviando-se pouco a pouco de sua verticalidade, que ainda lhe permitia olhar para o Criador, começou a desejar por uma vida independente. Afinal, por que manter atado a um Deus por laços e algemas, se seus braços são fortes e capazes de prover para si tudo de que necessita, não é? Fiz aqui uma paráfrase, porque somente na página seguinte dá a entender que o discurso aqui é um discurso direto. Mas vamos até aqui e depois nós continuamos, né? Então veja que a gente diz: no auge de sua adolescência, entendendo-se o homem superior a todas as criaturas infra-humanas, encheu o seu coração de vaidade. Alguém pode falar: olha, Alexandre, mas você escreve um livro e ao falar sobre a queda do homem, você diz que o homem estava no auge da sua adolescência. Aí alguém contencioso vai querer debater se o homem estava na sua adolescência, quando caiu, ou se estava na sua infância, ou se estava na sua juventude, o que é de uma grande tolice, né? Porque quando colocamos aqui no auge da sua adolescência, nós estamos tomando por pressuposto a parábola do filho pródigo, narrada por Jesus. Porque a parábola do filho pródigo, ela é uma parábola que foi pronunciada para esclarecer a obra de Cristo em relação ao homem caído. Então, quando você ler em Lucas capítulo 15, aquelas 3 parábolas em sequência, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que poderia ser chamado o filho que se perdeu, essas 3 parábolas, elas visam mostrar que o homem, a humanidade, em algum momento da sua experiência humana, a humanidade se extraviou. Então, o homem caído, o Adão caído, é como a ovelha que se perdeu, a parábola da ovelha perdida, é como uma dracma que se perdeu, que é a parábola da dracma perdida, e como um filho, que no caso é o chamado filho pródigo, como ele sai da casa do pai para viver uma vida de independência do pai. Então, as 3 parábolas precisam ser lidas reconectando o sentido das parábolas à queda do homem, Gênesis capítulo 3, porque esse é o sentido da parábola. E quando então Jesus conta a parábola do filho pródigo, referindo-se ao homem que caiu, ele diz: o filho mais moço. O pai tinha 2 filhos, e o filho mais moço disse ao pai, ou seja, era o filho mais jovem, era um filho ali na sua adolescência, entrando para a sua juventude, o que não faz nenhum sentido essa abordagem da juventude, se nós insistirmos em entender a juventude como sendo algo literal. Ou seja, quando Jesus quer falar que o homem se perdeu, e ele fala que é como um filho mais moço, um filho adolescente entrando para a juventude, que se perde, ele está ali situando não uma data ou uma idade cronológica, mas ele está se referindo a um estágio de crescimento em que a vaidade aflora o coração. Então, podemos colocar em termos que o ser humano ele tem 3 fases.
a fase da infância, da tenra idade, a fase da adolescência, juventude, e a fase madura, mais propriamente a fase de uma idade mais avançada. Vocês vão perceber que na fase da meninice, da tenra idade, o que prevalece é a dependência, uma criança que depende exclusivamente dos pais, de alguém, de um tutor, que lhe troque as fraldas, que cuide da sua saúde, não é? Do seu asseio, da sua alimentação, que dá todo o cuidado. Então é um período, uma fase da existência humana de profunda dependência. Assim também é a fase adulta, a fase da velhice, da maturidade, quando a pessoa já chegou no momento da sua experiência de bastante reflexão, de compreensão de si mesmo, onde as vaidades vão desaparecendo e novamente a necessidade de um cuidado da parte de outro, ou a pessoa de mais idade, passa a necessitar de um cuidado de alguém. Então volta à fase da dependência. Agora, essa fase intermediária, adolescência e juventude, é a fase mais sem futuro do ser humano, dos sonhos, do orgulho, da vaidade, da presunção, da arrogância. É aquele momento da vida humana em que a pessoa acha que ela pode tudo e atropela tudo e atropela a todos, ignora a Deus, ignora os pais, ignora a família, ignora os amigos. É o momento que a pessoa tem vigor, tem força, e ela não considera que aquele vigor vai passar, vai acabar. Então por isso que nós, quando nós olhamos para a nossa própria experiência humana, cada um de nós podemos perceber que é aquela fase da nossa vida em que nós mais fazemos bobagem, mais fazemos besteira. É aquela fase que está todo mundo nos aconselhando: cuidado, estuda, não use droga, não faça isso, não faça aquilo outro, cuide da sua saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Mas por mais que as pessoas falem, os jovens acham o quê? Os adolescentes, os jovens acham o quê? Que quem está aconselhando é um tiozão, é um bobão, é alguém que não sabe de nada, porque você fala assim, porque sua fase já passou, porque você agora não tem mais vigor, né? Então é aquela fase mesmo da perturbação mental, no sentido de a pessoa acreditar que ela pode todas as coisas. Quando Jesus fala acerca da queda do homem, ele fala referindo-se ao filho mais moço, ele fala desse período, essa fase da vida em que o indivíduo se torna autossuficiente. Não que ele se torne necessariamente autossuficiente, mas que ele se entende e tem a presunção da autossuficiência. Porque na verdade ninguém é autossuficiente, ninguém, nem o jovem, nem a criança, nem o velho, nem ninguém, nem o homem, nem a mulher, nem o forte, nem o fraco, nem o rico, nem o pobre, todos são profundamente dependentes de Deus. Só que há aquela fase que o camarada, ele se julga capaz, é a ilusão, né? É a profunda ilusão. Por isso que quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Salomão, Salomão na Escritura talvez seja o melhor e maior exemplo, porque quando ele escreve o seu livro chamado Eclesiastes, é o livro que ele escreveu na sua velhice, é como que ele Salomão chegando na velhice, olhasse para trás, para a sua juventude, para o tempo de força, de vigor, de energia, e ele fizesse um balanço da sua vida. E aí ele escreve, portanto, o livro de Eclesiastes como uma autobiografia. E as palavras que vão prevalecer no seu livro é vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Ora, mas para ele chegar a esse reconhecimento, ele precisou passar por todo o período de ilusão, de vaidade. Até então ele passará a narrar as experiências da vida humana, dizendo: olha, de tudo que os meus olhos viram e tudo que a minha alma desejou, eu não neguei a mim mesmo.
eu usufruir de tudo que meus olhos viram e a minha alma desejou. Ele vai falar do trabalho, vai falar do dinheiro, vai falar do conhecimento, vai falar da vida sexual. Ele diz: olha, tudo isso é uma bobagem, tudo isso é uma bobagem, tudo isso é vaidade, tudo isso é uma ilusão, no sentido de que tudo isso passa. Então, quando Salomão chega agora na fase adulta, de maturidade, de equilíbrio, né? Que ele agora começa a sentir o peso dos anos, e aí ele fala então o capítulo 11 e o capítulo 12 de Eclesiastes. Então, só para vocês terem uma ideia, eu entrei nesse ponto e eu vou explorar um pouquinho, porque nós não temos pressa, né, pessoal? Nós não temos pressa. Eclesiastes capítulo 11. É muito bom vocês lerem depois o livro de Eclesiastes, nesse sentido do que eu estou colocando, vocês verem como que o livro ganha muito sentido e significado para nós. Então, no capítulo 11, versículo 9 e 10, ele diz assim: olha, alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Não parece um conselho um tanto estranho? Imagina alguém chegar para um jovem e falar assim: olha, fulano, alegra o teu coração nos dias da tua mocidade, recreia-te ou recreia-se o teu coração nos dias da tua juventude, e anda pelos caminhos que agradam o teu coração. Eu acho que a ideia aqui é um tanto irônica. Ou seja, não adianta você dizer para o jovem que ele não deve seguir os caminhos do seu coração. É uma tolice você falar isso para ele. Então ele inverte, para causar um efeito contrário. Ele diz: vai, faça isso, anda nos caminhos do teu coração, dê tudo que os teus olhos desejam, tudo que a tua alma deseja, dê a ela. Só que ele completa o sentido que ele quer dizer, dizendo: sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. E não precisa ter medo, não. Quem fala: eu não vou fazer isso porque lá na frente Deus vai aparecer para mim e vai me cobrar naquele dia do juízo, aquela coisa, aquela ideia do juízo final. Não é por aí. Na verdade, os juízos de Deus já estão acontecendo. Eu sei que a Bíblia vai usar de uma linguagem antropomórfica, usando as categorias espaço-temporal, as categorias da nossa existência, pragmática dessa vida, para nos ensinar algumas verdades espirituais. Mas o fato é que tudo aquilo que nós fazemos e decidimos e realizamos já estão passando por juízo hoje e continuará a passar. E vai ter um dia de um desfecho? Vai. Só que o julgamento já está acontecendo. Ele já está acontecendo. Sobretudo quando no capítulo 12, aqui de Eclesiastes, no caso, o pregador, Salomão, ele começa a dizer assim: olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Isso prova que o que ele diz no versículo 9 é o quê? É uma ironia. Sim ou não? Lembra-te. Versículo 10, capítulo 11, versículo 10, desculpe-me. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Parece não ter nenhuma relação, mas tem toda a relação. Porque nós agora, no livro que nós estamos lendo nascidamente, nós vamos descrever esse momento de vaidade da alma humana. Ou seja, o homem vai cair por quê? Você pensa assim: puxa, para um pouquinho para refletir sobre Adão. Vamos pegar as categorias lá de Gênesis 3, imaginar Adão e Eva no jardim, casal, belos, perfeitos, saudáveis. Deus falava com eles na viração do dia. Viração do dia não é quando o dia vira, não é a tardezinha,
palavra viração quer dizer uma brisa suave. Então eles sentiam uma brisa suave, eles sabiam que era Deus ali presente, e ali Deus conversava com eles naquela brisa suave. De repente, em nome de quê? Ou com qual propósito o homem agora simplesmente resolve desobedecer a Deus, comer do fruto da árvore do conhecimento? Ou seja, o que faltava para o homem? Aí você hoje, meditando, fala assim: se fosse eu não faria isso. Não é assim que a gente pensa? A gente julga o outro, pensa lá em Adão, fica nessa ideia. Mas o fato é que o homem, ele cai exatamente por causa da sua idade psicológica. Filho mais moço. É a fase da existência da loucura, da ilusão. Por isso que eu trouxe vocês aqui para Salomão, porque Salomão trata disso. No capítulo 12 ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. E aí começa uma descrição metafórica do homem na velhice. E vocês vão perceber que toda a descrição é uma descrição de profunda dependência. Olha como ele vai descrever no versículo 2 do capítulo 12: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida. Ele compara esse vigor, esse brilho, essa juventude. Porque quando a gente olha para os jovens, né? Nós aqui não somos mais jovens, né? Pelo menos aqui onde eu estou neste momento não temos nenhum jovem. Nós estamos aqui com 4 mais 4, 8, 9, 10, 11. Nós somos 12 pessoas aqui hoje no local de reuniões, na forma presencial dessa reunião. E nenhum aqui é jovem, né? Já passamos da juventude. Mas quando a gente olha para os jovens, o que a gente vê? Muito brilho. Os jovens têm brilho, têm energia. Você sabe disso, quando a gente faz uma festinha com a juventude, aí está todo mundo no início animado, depois de 2 horinhas, os velhos já estão se escorando, um já foi deitar, o outro já foi dormir, os jovens estão lá, na pilha, né? E se você encontrar um velho na pilha, é porque é um velho que quer ser novo. Simples assim, resolvido o problema. É velho com espírito de novo. Tem mais brincadeiras à parte. Ele vai, Salomão vai falar desse vigor, desse brilho da juventude, na metáfora do sol, lua e estrelas. Então ele diz assim: lembra-te do teu Criador, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida. Ele quer dizer que no momento da nossa experiência humana, nós vamos se apagando, vai acabando aquele, né? E não adianta, é isso mesmo. Se você pode ainda se achar um pouco brilhoso, mas se você comparar a si mesmo com você mesmo há um tempo atrás, vai ver que já apagou muito, já apagou bastante. E tem uns aí que já apagaram totalmente, não morreram, mas antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Versículo 3: no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços. Os guardas da casa, a força da proteção. Com o tempo, essas forças vão acabando, né? Me recordo que o meu sogro, quando eu o conheci há 30 anos, né, ele, jovem, novo ainda, né? Não jovem, mas bastante energia. Então ele cuidava de tudo da casa. Tudo era ele. Fechava a porta, abria a porta, trocava gás, fazia compra e fazia tudo. E estava sempre, se alguém batesse a porta, ele que ia atender. É um homem dentro de casa, os braços fortes. Aí quando foi no finalzinho da vida dele, ele já faleceu agora há 1 ano, né? Setembro do ano passado, salvo engano. Aí ele ficava lá sentadinho no sofá, magrinho, bem magrinho, sem força, até para levantar do sofá não tinha força. E aí todos faziam tudo para ele, ele não fazia mais
absolutamente nada. Então, gente, é bom a gente olhar essas coisas, porque aqui tem muita sabedoria. Então, lembra-te de Deus antes que os guardas da casa, os teus braços, né? Antes, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Se abrir a janela e escurecer, e você não enxerga mais direito. A debilidade, né? Não é maravilhoso esse texto? Versículo 4: e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. Você vai ficando mais calada, falando cada vez menos. A maioria, né? Tem uns que não. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, no dia em que te levantares a voz das aves, ou seja, você está aqui sentado, um pássaro canta e você assusta, a qualquer ruído te assusta, ou no dia em que te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. A voz vai ficando fraca, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, essa é a ideia, sabe? A ideia da velhice é a ideia de reflexão, de dependência, né? As forças se esvaem, e por se esvaírem, nós vamos nos entendendo como fracos. E da infância, não tem o que dizer, todos sabem da dependência profunda. Agora, essa fase da adolescência e juventude é a fase da loucura. Quantas loucuras nós não fizemos para a nossa vida pessoal, não é? Agora, leva essa ideia para o âmbito da humanidade. Ou seja, o homem, a humanidade, ela cai num estado ou num estágio de loucura, de presunção, de orgulho, de vaidade. Então, se vocês olharem para o quadro do Éden, por exemplo, havia lá uma árvore chamada árvore da vida, simbólica, metafórica, mas ali estava a árvore da vida, é o sentido do texto. Ou seja, onde está a vida? Estava ali. Mas agora o que esse homem que tem à sua disposição a árvore da vida, acesso à vida, vida eterna, vida abundante, o que ele faz? Parábola do filho pródigo: Pai, dá-me a minha herança, a parte que cabe a mim, que eu vou viver a minha vida. E é interessante nós nos recordarmos que a palavra bens, na parábola do filho pródigo, ou seja, herança, ou que seja a palavra haveres, vai depender da sua tradução. Pai, dá-me a parte dos haveres que me cabe, da herança que me cabe, dos bens que me cabe. A palavra grega ali é bios, é vida. E é interessante porque a Bíblia, no grego bíblico, também há de se usar uma outra expressão para vida, que é zoé. Então, na sua Bíblia em português, a palavra vida ou pode ser zoé, ou pode ser bios. Os gregos tinham essa, no caso, na sua língua, a língua grega, ela tinha essa riqueza de
definir o que é vida humana enquanto existência e vida enquanto vida, o que vivifica, o que faz a existência existir e viver, que é vida eterna. Por exemplo, como o amor, né? Há 3 palavras para amor em grego. A palavra eros, que é o amor erótico de um homem para com a mulher, de 2 pessoas que se amam carnalmente falando, o amor erótico. A palavra filéu, filis, de filosofia, de Filadélfia, que é amor fraterno entre irmãos. E tem a palavra ágape, que também é amor. Tudo se traduz na Bíblia em português por amor. Amor, 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 amor. Só que ora é eros, ora é ágape, ora é filis ou filéu. Porque um é amor erótico, outro é amor fraternal, outro é amor divino, amor puro, o amor puro por excelência. Então, falando da vida, também o grego bíblico vai usar bios e vai usar zoé. Zoé para se referir à vida indissolúvel, vida eterna, vida plena, vida divina, vida imarcessível, incorruptível. E vida bios, que não é bem vida, é uma vida, tem uma palavra certa para colocar aqui. Quando alguém te empresta algo e você se torna o tutor daquilo por um tempo, está na sua posse, mas não é exatamente seu. Tem uma palavra que cabe aqui certinho, não me vem agora à memória a palavra, mas bios é essa vida. Quando eu falo assim, olha, eu existo, eu vivo, eu não estou vivo, logo eu tenho vida. Só que o grego fala assim, você tem vida, mas não se esqueça que você tem vida bios, não é a zoé. Essa vida bios é uma vida que está veio minha palavra, quando você, me ajuda a lembrar agora, porque a palavra está aqui, mas não veio a palavra ainda, mas no sentido daqui, eu peguei meus livros numa ocasião e levei para uma livraria e deixei lá consignado. A livraria tem a posse, pode vender, pode até perder o livro eventualmente, mas ela tem que prestar conta, não é dela. Perfeito ou não? Então a bios é a vida consignada de Deus, que tem prazo de validade. E aí tem que invocar aqui um poeta, porque o camarada, no caso o padre Vieira, Antônio Vieira, né? Ele pega aquele texto de Gênesis 3,19, que porque és pó, e ao pó voltará, né? Aí ele vai dizer que o homem é pó, porque ele veio do pó, e ao pó retornará. Ora, se eu fui pó, antes de estar aqui na vida bios, se eu serei pó, logo o que eu fui, o que eu serei, é o que eu sou agora, pó. Eu sou o que fui e o que serei. Se eu fui pó e serei pó, eu sou pó. Aí ele diz, alguém pode questionar dizendo, ora, como pode ser eu pó? Pó que fala, que pensa, que raciocina, que anda, que trabalha, que caminha. Ele diz, porque quando o vento sopra no pó, o pó se põe em movimento. E enquanto soprar o vento no pó, ele estará em movimento. Mas deixando o vento de soprar no pó que és, ali mesmo você cai, e onde cair, ficará. Quem entendeu? É fantástico, né? Então o que somos? Apenas pó em movimento, porque ainda sopra em nós esse sopro divino, né? Por isso ele diz, o espírito, o pneuma, ruá, o alento volta a Deus, o vento para de soprar, e o pó volta ao pó como era. Então, quando o filho da parábola do filho pródigo diz, pai, dá-me a bios que me pertence, e não herança, e nem bens, não é? E nem haveres, a não ser que você entenda
haveres enquanto sinônimo, ou melhor, desculpe-me, enquanto metáfora da existência, da vida bios. Aí, perfeito, né? O problema é que, em razão da distância que nós estamos do texto bíblico e do grego bíblico, nós, ao vermos dar minha parte da herança, a gente pensa em dinheiro. O filho pródigo pegou, colocou 500 mil no bolso e foi gastar com as prostitutas, pagando, almoçando, bebendo, fumando, dançando. Um dia o dinheiro acabou. Não há dinheiro ali. A ideia da parábola é o filho chegar para o pai e falar: pai, olha, eu tenho vida própria. Aí caberia uma explicação para ele: filho, mas a vida é uma vida consignada, é a vida bios, é uma existência com prazo de validade. E ele dizia: não, eu quero a minha vida. É o que nós fazemos hoje. Hoje, a pessoa mais sensata, ela fica calada, mas age como se a vida fosse dela. Mas se ela for muito sensata, ela continuará a agir como se a vida lhe fosse própria, mas não diz nada, porque tem aqueles que falam: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não tem quem fale assim? Aí o mais sensato que este não fala essa bobagem, mas age como se a vida fosse dele. Então, olha a arrogância. O filho dizer para o pai, primeiro, que ele ignora o fato de que o pai é a origem dele. Isso aí seria uma grande desonra para o seu próprio pai. Segundo, agora ele acha que ele pode viver independentemente do pai. Aí ele sai a gastar a sua vida. Como é que nós gastamos a nossa vida? Vivendo-a para nós mesmos. Um outro exemplo de gastar a vida, de alguma maneira, é a parábola dos talentos. E lá, talento, igual herança, também traz a ideia de valores. Ou seja, quando você vem ao mundo, a sua existência, enquanto as suas faculdades saudáveis, seu corpo saudável, sua inteligência, sua energia, seu vigor, seus talentos naturais, seu conhecimento, tudo isso é a vida consignada de Deus em você. E agora é dito na parábola que o Senhor diz: olha, quando eu voltar, eu quero o lucro desse dinheiro que está consignado nas mãos de vocês. Em outras palavras, o que você faz ou o que você fará com aquilo que não é seu, a sua existência. Então, o filho pródigo saiu a esbanjar a sua vida. A gente fala filho pródigo, por mais que a gente saiba que é uma palavra negativa, palavra pródigo, mas ainda é uma palavra bonita e elegante, né? Pródigo, olha que maravilha. Não é bonita essa palavra? Filho pródigo. É negativa, a gente sabe, mas a gente não para perguntar o que significa pródigo. Será que eu não sou o pródigo? Uma pergunta. Como é que eu sei se eu sou pródigo? Não, eu pródigo não sou. É pródigo, né? Eu sou pródigo. Você sabe o que é pródigo? Pródigo quer dizer esbanjador. Aquele que não mensura os seus atos, a sua existência, que vive sobre a terra como se ele fosse senhor de si mesmo, como se não houvesse ninguém a quem prestar contas, como se nós decidíssemos tudo e não vai dar nada se der pouca coisa. Bobagem. Então, a parábola do filho pródigo, do filho mais moço, é esse filho que fala assim: eu vou viver a minha vida, ignorando que essa vida que ele diz ser minha, não é dele. Ah, mas é minha, né? Você tem vida? Você tem vida? Estão vivos. De quem é essa vida? Aí é de Deus, né? Ah, esse é de Deus, como é que é isso? É isso mesmo? É de Deus mesmo? Pensa um pouquinho. Não, de Deus é. Ninguém tem dúvida disso. Mas a gente leva em conta que é dele? É a pergunta. A gente não leva em conta. Uma coisa é você falar amém para uma verdade pronunciada. Outra coisa é você levar em conta o fato de que, olha, eu preciso cuidar desta vida,
porque um dia eu terei de prestar contas desta vida. É do Pai, é dele. Essa é a ideia. Então o filho mais moço quer agora viver a sua vida impropriamente. Isso, o que o impulsiona a essa atitude é a loucura da ilusão, da presunção. E a parábola toda ela é tecida para nos levar à ideia do que lemos lá em Eclesiastes capítulo 12. Ele vai esbanjando, esbanjando, esbanjando. Uma hora acaba. É lá naquele lugar onde ele se encontrava, entre os porcos e cuidando de porcos, que ele começa a perceber que ele não era tão forte quando ele achava que ele fosse. Que ele não era tão capaz quando ele pensava que ele fosse. Quem está entendendo? E aí começa a reflexão. Ele lembra do pai, lembra da mesa farta na casa do pai, lembra que até os empregados se alimentam, comem da mesa, e aí é a hora do retorno. Mas a parábola que se refere à queda do homem traz a ideia da ilusão, da presunção, da arrogância, da loucura. E a palavra loucura é a palavra bíblica. Romanos capítulo 1, falando deste mesmo assunto, vai dizer que os homens tornaram-se loucos. E por que tornaram-se loucos? Romanos capítulo 1. Ora, porque eles deixaram de conferir glória a Deus. Deixaram de lhe conferir as ações de graças, ou de dar a Deus as graças, em reconhecimento que tudo é dele. Então veja que para onde você for, nós vamos chegar nessa ideia de ilusão. Agora olhem para mim, queridos. É porque nós crentes falamos de muita coisa que nós não sabemos. E não somente falamos de muita coisa que não sabemos, mas nós não sabemos e ignoramos saber. Resistimos saber. Por exemplo, na Bíblia, na sua Bíblia, vamos tomar a Septuaginta, Antigo Testamento em grego, e o Novo Testamento em grego, ambos em grego. Quando se refere ao pecado, na sua Bíblia aparece a palavra pecado, em português. Lá no texto grego, não tem a palavra pecado. Pecado é a palavra em português. Lá no grego, a palavra é hamartia. Hamartia. E se você pegar a palavra hamartia e traduzi-la em sentido literal, não dá a palavra pecado que você tem na sua Bíblia. Embora quando nós lemos pecado, nós precisamos lembrar de hamartia e não dissociar. Mas ninguém faz isso, perfeito? E aí perde o sentido da palavra que está na Bíblia, hamartia, que quer dizer errar o alvo. Então, na revelação judaico-cristã, quando fala do homem na condição de queda, fala o homem errou o alvo. O que é o homem pecador? É o homem que é criado com um propósito e erra esse propósito, não cumpre esse propósito. Simples assim. Você vê como a banalidade chega e fala: olha, pecado é cantar música do Roberto Carlos. Jesus Cristo, eu estou aqui, viu? Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo, eu estou aqui. Se fosse um cantor gospel, a igreja estava: eu estou aqui, olho para o céu e vejo uma multidão, a nuvem branca que vai passando. De Jesus. Ainda fala: eu estou aqui, olha para essa multidão, Jesus, ela não sabe para onde vai, tem misericórdia desse povo. Mas não, é Roberto Carlos, então é pecado. Vai dizer que nós erramos o alvo da nossa existência, porque dizemos: Jesus Cristo, eu estou aqui. Quanta ignorância, né? Quanta ignorância.
Então, a Bíblia fala do pecado enquanto errar o alvo. Mas quando você olha para outras culturas, que não é a judaico-cristã, o hinduísmo, por exemplo, você vai encontrar uma outra palavra, Maya. A Bíblia, que é a cultura judaico-cristã, diz hamartia, errar o alvo. Você vai para uma outra cultura que não tem a Bíblia nesse modelo, nesse formato, Abraão, Isaac, tem nada disso. É um outro livro sagrado, são outros livros sagrados, os Vedas, né? Bhagavad Gita. E lá esses livros vão dizer que a humanidade também tem um problema, como a Bíblia diz que a humanidade tem um problema. E lá eles chamam o problema da humanidade de Maya. Cuidado para não confundir com os maias, que é um povo, uma civilização. Eu digo isso porque já houve que confundir isso. Maya, singular, né? Traduzindo literalmente a palavra Maya é ilusão. Ou seja, o problema do homem é que ele erra o alvo, e erra o alvo por causa da sua ilusão. Está tudo certo, mas para de bobagem, toca na essência da coisa. Toca na verdade de Deus, que não é sua e também não é minha, e nem é do Ocidente e nem do Oriente, é de Deus. E Deus se mostra e se revela como Ele quer. Aí você vai para a cultura diferente da dos hindus, no caso, uma outra cultura, um outro pensamento sobre o problema do homem, o budismo. E eles vão dizer: o problema do homem é o sofrimento. Sofrimento. Errar o alvo faz sentido, não faz? Ilusão faz sentido. Agora, sofrimento não parece. Sofrimento é o que eu sofro passivamente, não pode ser equivalente a errar o alvo. Eles explicam: não, sofrimento é o que você causa no outro. É que quando você age sobre a criação, você leva ela ao sofrimento. É que quando você se dirige ao seu semelhante, você o faz sofrer. E como todas as coisas estão interligadas, como uma grande teia da vida, um grande ecossistema, quando você faz o outro sofrer, você sofre. Tem um conto de um camarada, escreveu um livro e o enredo era mais ou menos assim. É lógico, é uma metáfora, né? Um enredo ficcional, mas para vocês entenderem a ideia do sofrimento, né? O camarada fez uma viagem numa máquina do tempo ao passado. Então, como se nós estivéssemos aqui e voltássemos alguns séculos ou milênios na história. Isso é ficção, tá? Só para a gente poder entender o que eu quero dizer como sofrimento. Eu não acredito nessa possibilidade de voltar ao passado. Passado não existe, futuro não existe, presente muito menos. Depois eu explico para vocês. Leia o livro 11 de Confissões de Santo Agostinho, que vai estar muito claro lá a ideia do tempo. Mas o camarada então fez uma viagem ao tempo, no passado, e chegando lá nesse tempo passado, remoto, era um mundo totalmente diferente, pessoas totalmente diferentes, era um mundo, o passado, né? Obviamente não pode ser igual aqui. E chegando lá, ele foi para uma empresa. Essa empresa era uma empresa de turismo, uma empresa levava para esse lugar, para esse tempo, para eles terem uma experiência. E como eles levaram lá no tempo remoto dos dinossauros, então fazia parte desse pacote de viagem. Ele ia as pessoas que iam matavam, né, um dinossauro. Queria ter a experiência de matar um dinossauro. Só que fica chato, camarada, escrever um livro desse, né? Matar uma criatura. Ele fala: não.
olha a ideia, se você volta ao passado, logo esse passado já é ocorrido. Então, já se tem o conhecimento do que vai acontecer. Então, qual é o dinossauro que você vai matar aqui no passado? É aquele que já ia morrer se você não tivesse vindo aqui. É passado, você tem um domínio dos acontecimentos. Então, você vai matar um dinossauro que vai morrer 1 minuto depois que você matá-lo. E se você não matá-lo, ele vai morrer do mesmo jeito, porque já é passado, é acontecido. Então a ideia de voltar ao passado era realizar alguma coisa sem afetar os acontecimentos. Eu mato o dinossauro, mas eu não estou afetando nada, porque se eu não tivesse ido, ele iria morrer do mesmo modo. Quem está entendendo? Só que quando o camarada chegou lá e ele viu o dinossauro, ele se assusta e recua. Ao recuar, ele saiu de uma base, de uma grande plataforma, porque todos andavam sobre essa plataforma, para não tocar o chão físico, para você não matar um animal, um inseto, uma coisa aqui embaixo, que não estava previsto, porque você pode voltar ao passado e matar um animal que ele não morreria se você não o matasse. O camarada é terrível para pensar, né? E aí quando ele recua, que ele sai da plataforma, ele mata uma borboleta sem querer. E ele próprio não diz nada para ninguém, talvez nem perceba que tenha feito. Volta à plataforma, mata o dinossauro e logo em seguida, alguns minutos, cai um raio onde estava o dinossauro e mata o dinossauro morto. Ou seja, o dinossauro já iria morrer. Não houve alteração no processo. Ele volta para o seu tempo presente, na máquina do tempo. Ao chegar no seu mundo presente, o seu mundo está todo mudado, tudo alterado. A criação está alterada, os homens estão alterados, o governo está alterado, está tudo ruim. E ele pergunta: o que aconteceu? Fiz uma viagem no tempo, eu voltei para o meu tempo e meu mundo mudou. É quando então chega o ápice, né, da ideia. Ele vai tirar o sapato e ele vê a borboleta que ele matou. A ideia: aquela borboleta do passado que você matou, que geraria outras borboletas, que faria o processo de polinização, disso, daquilo, porque você a matou, a morte de uma borboleta modificou todo o processo, toda a história, toda a criação. Se você não tivesse matado ela lá, no seu tempo que você chegaria, estaria como estava. Mas você foi ao passado, alterou alguma coisa dentro do ecossistema que resultou na mudança que agora você se encontra no presente. Entendeu? Bem, o que tem a ver com o quê, né? É chamado efeito borboleta, né? Efeito borboleta. Mas o que quer dizer com o que nós estamos colocando? É que aquilo que eu faço em relação à criação gera nela sofrimento. Só que esse sofrimento não é só dela. Ele vai refletir em tudo e em todos. Você percebe por quê que existe um problema do pecado humanitário que é maior do que o problema do pecado individual? A pergunta que os ateus fazem: por que o inocente sofre? Onde está Deus? Está entendendo? Quem faz essa pergunta está dizendo, sabe o quê? Cada um vive por si, para si, independente de todos, e não há conexão alguma. Lógico que há. Tudo está afetado. As minhas palavras afetam todo o universo. Só que como as minhas palavras e os meus atos, eles estão dentro de uma limitação humana, temporal, eu posso não ver esses efeitos, mas a longo prazo e num distanciamento, você vê os grandes resultados de tudo aquilo que eu, você, cada um, do ontem, do hoje, do amanhã, vai produzindo em âmbito coletivo. A palavra sofrimento, portanto, é o sofrimento causado. Quer dizer que quando eu erro o alvo, por causa da minha ilusão, eu gero sofrimento.
Agora fez sentido. E esse sofrimento que eu produzo sobre a criação, sobre o outro, é o sofrimento que eu também vou sofrer. Então o problema do homem é hamartia, é maia, é sofrimento. Tudo por causa da loucura. É o filho pródigo. Quando ele estava ali naquela condição de escravidão, de pobreza ou miséria profunda, falta de saúde em todos os sentidos, angústia, depressão, morte, é o estado em que se encontra uma humanidade que, tendo sido criada por Deus para um fim, errou o alvo da sua existência, e isso por causa da sua loucura, da sua presunção, da sua adolescência, e agora ele está em profundo sofrimento, fazendo a criação sofrer e sofrendo junto com a criação. Paulo vai dizer: toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até o tempo de hoje, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou a tal sofrimento. Então estamos falando da loucura. Tudo isso daqui, dessa frase da página 71, no auge da sua adolescência. Nós só comentamos isso aqui do livro até agora. No auge da sua adolescência. Então nós vamos parar por aqui. Foi a única frase que nós conseguimos compartilhar hoje. Nós lemos um pouquinho mais abaixo, mas só comentamos no auge da sua adolescência, né? Amém? Mas você não vai acabar o livro, não? Não, nós não estamos com pressa, não. Sem pressa, nós somos sem pressa. Mas o que importa é o aprendizado, é a reflexão, é o entendimento. Muitas riquezas que estão aqui embutidas na ideia, no auge da sua adolescência, entendendo-se o homem superior, o ser superior a todas as demais criaturas infra-humanas, criaturas abaixo dele, ele se vê como a maior das criaturas criadas por Deus, encheu o seu coração de vaidade, encheu o seu coração de orgulho, de presunção, e isso ele o faz iludido, sem dar-se conta do sofrimento que tal atitude lhe iria causar. Tá bom? Bem, Deus abençoe a todos. Semana que vem a gente vai retomar da página 71, abaixo das estrelinhas.